Seja bem-vindo ao canal A Luz da Bíblia. Meu nome é Jefferson Michel. Neste vídeo eu abordarei um tema a respeito de algumas causas que podem impedir que uma pessoa, enfim, alguém venha a não aceitar ou não crer em Jesus Cristo como sendo o Salvador, entre outras causas. Mas essas causas podem se aferir ou deduzir da própria palavra de Deus, os motivos por que alguns não acreditam, decidem não acreditar. E essas causas então se tornam barreiras para que a pessoa venha a crer e até, como revela o Evangelho, o próprio Jesus Cristo, impedindo a sua própria salvação, porque a salvação é pela fé. Disse Jesus: quem crer, for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. Então a questão, não generalizando, mas porque algumas pessoas não acreditam em Jesus como sendo o Salvador. A primeira causa que eu vou citar, a gente se deduz de um encontro que Jesus teve com certo jovem, um jovem que a palavra demonstra que tinha posses, era rico, em outras palavras. E esse jovem, então, embora sendo religioso, piedoso, que guardava a lei mosaica, no caso, mas ele ainda tinha alguma aspiração a mais, alguma coisa lhe faltava. Então ele se encontrou com Jesus e lhe perguntou: o que devo fazer para ter a vida eterna? A questão então da salvação da alma, a vida eterna, salvação. Porque certamente ele ouvira Jesus pregando a respeito da salvação, da vida eterna, e ele então gostaria de saber: como que eu farei para ter? E Jesus disse que, embora ele fosse religioso e procurasse guardar a lei, os mandamentos, faltava ele, se ele quisesse de fato se tornar um discípulo de Jesus para a salvação, era necessário ele vir a vender os seus bens, doar e seguir a Jesus. E o jovem, diante dessa proposta, ele recusa. E diz o texto que ele, diante dessa proposta, ele saiu triste. E o que isso demonstra? Que ele, o apego aos seus bens materiais, à sua riqueza, digamos assim, o impediu de crer, de seguir a Jesus. E, por conseguinte, de ser salvo, de ter a vida eterna que ele gostaria de ter. Jesus propôs que ele vendesse todos os seus bens e doasse, mas como um teste, para ver se realmente ele queria a vida eterna, queria ser salvo. E o texto demonstra que nesse primeiro encontro, pelo menos, ele recusou a oferta de Jesus e preferiu então ficar com os seus bens materiais. Então a primeira causa que impede a muitos de crerem em Jesus Cristo, como reconhecendo que da necessidade da salvação, é o apego ao material, aos bens materiais, o materialismo. Então a pessoa se apega tanto que deixa de lado a questão do espírito, da alma e da própria salvação, tornando-se assim o materialismo uma barreira, um empecilho que muitos não se voltam para as questões espirituais, para Deus, para a vida eterna, e se detém, então, se dedica a sua vida única e exclusivamente com a sua visão para esta dimensão terrena. E na busca, na questão
do material, da aquisição, né, de sucesso, enfim, de bens e aquisição das riquezas. Até tem uma palavra que diz que aonde estiver seu coração, aí estará o seu tesouro. No caso do materialismo, né, o tesouro é os bens materiais, a questão da aquisição, da riqueza, deixando de lado o tesouro maior, revelado por Jesus Cristo, que é a vida eterna, que é a salvação da alma. Porque os bens materiais, e por mais riqueza que o homem consiga, é passageiro, vai ficar aqui nessa terra. Daqui, como se diz, nada se leva. O que continua é a vida eterna, é a alma vivente, e que necessita, segundo a revelação de Jesus, da palavra, de salvação, mediante então o perdão dos pecados, mediante a fé do homem no Salvador Jesus Cristo. Então esse seria o primeiro motivo barreira, materialismo, apego às coisas materiais desta vida. Também um outro motivo é a questão da cultura. A pessoa que tem muita cultura, adquiriu muito conhecimento secular, ela tende, né, a rejeitar, se apegar muito à questão da ciência, da prova, e tende a rejeitar a questão do transcendente, do místico, né, atribuindo isso à questão, né, da fé, daquilo que não se vê, né? Então a tendência da intelectualidade, digamos assim, é primar muito pela razão. Então a pessoa só acredita naquilo que vê, ou com base no seu conhecimento, do seu intelecto, né? Então ela vai se apegando cada vez mais à sua razão, à questão da prova. Porém, a palavra de Deus, né, Jesus Cristo revela que a fé, que a salvação, a vida eterna, transcende a questão do intelecto humano, da razão, que é algo que vai ter interferência ou consequência eterna, depois da morte física. A questão da razão, do intelecto, do conhecimento secular desta vida, com a morte cessa, não vai ter proveito, digamos, algum. O que aproveitará então seria o conhecimento da verdade, da palavra de Deus, do próprio Jesus Cristo como Salvador, que diz, ele mesmo dizendo sobre si, que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai a Deus a não ser por ele. Então esse conhecimento espiritual de Jesus Cristo é o que proporciona, então, pela fé, pela crença, que proporciona então a salvação e a vida eterna, e não o conhecimento secular das coisas desta vida, deste mundo, o qual é útil de fato, em termos de realização, de profissão, de conforto material, que o conhecimento pode trazer. Tem o seu valor. Mas a questão da salvação, da vida eterna, vem pela fé. Crendo, primeiramente, para depois, então, entender a questão do plano, da vontade de Deus para o homem. Entender a obra salvadora de Jesus Cristo, pela fé. E como eu disse, quanto mais a intelectualidade pode se tornar, em determinados casos, uma barreira, né, ao exercício desta fé salvadora. Em Coríntios 2,14 diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para eles são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então a questão aqui, né, como diz, um homem natural voltado só para as coisas terrenas, só voltado às questões da sua razão e intelecto, daquilo que ele vê, enxerga, ele não entende realmente a questão espiritual,
do mundo espiritual, a qual vem então pela fé. Fé em Jesus, fé na fonte que revela essas verdades a respeito do mundo espiritual. Entre elas a questão da salvação e da vida eterna. Nesse sentido, então, o que é voltado para o natural e não para o sobrenatural, acaba então deixando de lado a questão da fé, né, do sobrenatural, e vive voltado tão somente para as coisas desta vida. Também, então esse seria um outro motivo, né, que pode servir como barreira ao exercício da fé e impedir o homem que venha a obter a salvação. Paulo, escrevendo, diz: não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo, né, não se envergonhava de crer. Paulo era alguém, né, inteligente, era na sua época, né, falava no mínimo 3 línguas, então ele tinha uma intelectualidade, uma cultura desenvolvida. Ele era hebreu, romano, e então ele tinha uma cultura grande. Mas a sua razão, a sua intelectualidade, a sua cultura não impediu dele vir a crer em Jesus, crer no Evangelho, que é voltado então para a questão espiritual, da alma, do espírito. E ele veio a crer e não se envergonhava disso, por crer no Evangelho, porque ele entendeu pela fé e pelas suas experiências com o próprio Jesus que era o caminho para a salvação. Também tem o terceiro motivo, barreira, que pode impedir de uma pessoa vir a crer em Jesus, que é o próprio preconceito. Preconceito, ou seja, financeiro, por ser rico, né? Digamos, ter muitas posses, riquezas, e confiando nessa riqueza que pode lhe proporcionar, né, tudo que quiser na vida, em termos de conforto, de realização. Então, com essa segurança no dinheiro que deposita, ele acaba desprezando a questão, né, espiritual também, da necessidade, de sentir necessidade da salvação da alma, por exemplo. Porque crê, né, que o dinheiro pode suprir todas as suas necessidades. Porém, o Evangelho revela que a salvação é mediante a fé, e não através, digamos, né, da questão da riqueza ou do merecimento humano. Preconceito religioso, né, da pessoa pensar, ou por ter uma grande cultura, conhecimento secular, ou por ser rica, achar que fé, que salvação, que Jesus é coisa de religião, ou coisa de pessoas que mais necessitadas, digamos, que não têm uma grande cultura ou riqueza. Então associa a questão da fé, da salvação, a coisa de religião, né? E por ter, digamos, uma cultura, uma intelectualidade ou riquezas, que não necessita dessas coisas da religião. Só que Jesus revelou, a palavra de Deus revela, né, que o pecado, que é o que separa o homem de Deus, é inerente a todo ser humano, independentemente da sua condição cultural, financeira ou étnica. Então, independente da sua condição pessoal nesta vida, o pecado é inerente a todos, e Jesus veio para salvar a todos. E essa salvação, então, se dá, né, a questão de seguir a Jesus, de colocar a Jesus como prioridade, através da fé, né, de seguir a Jesus, para que se obtenha, então, a salvação, a vida eterna. Sendo rico ou não,
né, tendo bastante ou pouca cultura. Isso são coisas desta vida. Mas todos têm em comum a necessidade de terem seus pecados perdoados para ter a salvação e a vida eterna. E às vezes, por algum, né, preconceito, alguém, né, pode desprezar essa questão espiritual, achando que é mera religião, que não necessita realmente disso. Mas, como eu disse, como a palavra de Deus, aliás, revela, como Jesus mesmo revela, né, que para ter a vida eterna é necessário, então, crer, se voltar para Jesus, para a palavra de Deus, e viver, então, procurar viver segundo ela. Uma quarta razão também, que às vezes pode impedir alguém de vir a crer em Jesus e aceitar, é o próprio ceticismo, né, de crer que não existe vida após a morte, por exemplo, que não existe Deus, que isso é coisa transcende a capacidade do homem, que está além das, né, que não crê, apenas não crê. E vive, então, como eu já disse, né, segundo os ditames, as normas, as tradições e as culturas desta vida, no meio onde ele está inserido e vive. E assim leva a sua vida. Uma outra barreira, um empecilho também que poderia vir a impedir de levar as pessoas a crer, é das pessoas, alguém se julgar bom, o suficiente, uma pessoa boa, no sentido de crer que por fazer alguns atos de caridade, e não cometer grandes erros ou pecados, ela é merecedora da salvação automaticamente, sem a necessidade, digamos, de confessar ou pedir perdão de seus pecados a Jesus e a partir daí segui-lo. Então ela se fia tão somente na questão do seu autoconceito de ser uma pessoa boa. Não, se eu sou bom, logo, né, Deus irei ser salvo. Deus irá me salvar. Mas é que ninguém, digamos, é bom o suficiente para ser salvo por si mesmo, por maiores que sejam as suas boas obras que faça. Porque a questão do pecado é de natureza espiritual e que só pode ser resolvido, segundo a palavra de Deus, segundo Jesus Cristo, através do perdão divino. Então é necessário que a pessoa seja boa ou nem tão boa assim, se julgue boa ou não, que ela venha a confessar seus pecados, seus erros, se arrependendo e obtendo então o perdão divino, que é o que vai resolver a questão do pecado de sua alma, de seu espírito. Daí sim, as boas obras que fizer, né, serão consequência da fé, do seguir a Jesus Cristo. É lógico que ela vai praticar boas obras, mas a sua salvação está firmada na fé em Jesus, no Salvador. E as boas obras são consequências disso, e não a causa da sua salvação, mas como consequência, e o que demonstra realmente que a pessoa crê e acredita em Jesus para a sua salvação. Aqui está algumas causas, entre outros, e não generalizando, né, que pode realmente vir impedir de alguém a crer e aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador. Em 1 Coríntios 1:26 está escrito: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Esse versículo revela que realmente
que às vezes é mais fácil da pessoa se aproximar de Deus e vir a conhecer a Jesus Cristo e crer nele para a salvação, quando a pessoa está necessitada, né, de alguma coisa, que ela é carente, que ela é sofredora. Então é lógico que ela vai buscar uma solução, né, para a sua vida, para melhorar a sua condição pessoal. E nessa busca, dado as suas necessidades naturais, seja em relação financeira ou a questão de sofrimentos e enfermidades até, de vir a buscar essa solução. Uma vez ouvindo o Evangelho e vendo em Jesus a solução, o Salvador, não só para resolver seus problemas, no caso, mas como Salvador para além desta vida, a questão do crer se torna mais viável, mais acessível, mais próximo do que aquelas pessoas, né, que, como eu falei antes, né, que são dotadas de uma cultura mais elevada, de condições em termos de riqueza, tem maior riqueza, maior conforto nesta vida, mais poderosas, inclusive, como fala o texto, né, de não ser tão necessitadas, a ponto de vir a buscar no espiritual a salvação para sua alma, ou na vida futura. Porque ela se sente confortável nesta vida através das riquezas, da cultura que tenha, do conhecimento que tenha, embora sofra, né? Embora não, digamos, não seja feliz o quanto deseje, ou tenha a paz que almeje, mesmo sendo rica, tendo bastante cultura, conhecimento secular, ou muito poder. Mas o que tem lhe satisfaz, apesar de não ter a paz que gostaria, ou da felicidade que gostaria de ter. E então não busca, né, algo além disso no mundo espiritual, na questão da espiritualidade. E se foca então somente aqui. Já como eu li aqui, as pessoas, né, que nesta vida têm maiores necessidades, seja no aspecto financeiro, na questão de sofrimentos, enfermidades, enfim. Quando ouvem o Evangelho sobre falar de Jesus Cristo, Salvador, que tem poder, né, para resolver não só a questão do pecado para a salvação e a vida eterna, mas para os problemas desta vida, a fé então se torna realmente mais acessível e mais pessoas, né, acabam crendo em Jesus Cristo como Salvador. Embora, como eu já disse, Jesus veio para salvar todos. Morreu e ressuscitou para perdoar os pecados de todos, porque todos carecem do perdão, independentemente de sua condição financeira, cultural, sua condição social, que tenha maior ou menos poder. Todos precisam resolver essa questão do pecado mediante o perdão divino para obter a vida eterna. Isso que o jovem rico foi em busca ao se encontrar com Jesus. E Jesus, o que pede é crer, né, que o homem o siga pela fé e que obedeça o seu evangelho, que é bom, boas novas, que vai só lhe trazer bem, tanto nesta vida e principalmente na futura, na vida eterna. Ninguém vai deixar de ser culto ou rico, enfim, bem-sucedido por crer em Jesus. Pelo contrário, ele vai, né, gerenciar isso bem melhor, com mais sabedoria. A menos que Deus requeira dele uma dedicação maior, né, mais exclusiva em relação à fé. Do contrário, ele continuará com as suas capacidades, habilidades, suas aquisições e realizações aqui, né, só que com uma visão já do Evangelho, através da fé em Jesus Cristo. E
garantindo, através dessa fé, a questão da vida eterna. Obrigado por ter me acompanhado até o final deste vídeo. No link, lá eu já coloquei, né, os outros vídeos que eu gravei. Então, querendo assistir, é só ir lá e linkar. Obrigado e até um próximo.